Muito bem, obrigada, professor Celso. Bom dia, professor Marcos e professor Austerliano. E bom dia a todos os presentes. Vou compartilhar aqui meu material. Bom, então, haverão alguns pontos, né, de a coincidência com o que o professor Marcos colocou agora há pouco. E conversando com o professor Giovanni, afinal, sobre o que eu poderia trazer de contribuição para, neste momento, ele me sugeriu que eu trouxesse também alguma experiência pessoal, porque na avaliação dele, ele acha que é bem interessante quando a nossa plateia ouve experiências, e é verdade, né? Existe essa... os profissionais da oratória comentam que isso é um elemento importante. Então, eu lembrei que em junho eu recebi uma mensagem que falava que justamente o pai da economia ecológica, que é o Nicolás, o nome dele está aí no meu título, Georgescu Roegen, ele publicou uma obra que é a principal dele, em 1971, portanto, em junho, estava completando 50 anos dessa publicação. E aí eu lembrei que a primeira obra que eu conheci dele foi uma que foi traduzida para o português em 2012 pelo SENAC de São Paulo, e justamente tem uma fala logo no começo da publicação que diz que, vejam, é uma publicação em francês que só foi traduzida para o português em 2012, mais de 30 anos depois de a obra ter sido publicada. Sendo que, como o professor Marcos colocou agora, nós temos acompanhado, o mundo discute meio ambiente. Eu vi também aqui no chat que uma congressista escreveu, desde 1970, na verdade começou antes, né? Já na década de 60 surgiram os primeiros trabalhos denunciando que o modelo de produção, principalmente pós a Revolução Industrial, ele estava justamente muito agressivo. Começavam a surgir as primeiras evidências de agressões muito relevantes ao meio ambiente, seja na terra, no ar ou na água, e aí esse corpo de documentos começou a surgir, esses artigos, e daqui a pouco, então, nós tivemos a primeira conferência, né, que foi em 72, em nível mundial, que é a Conferência de Estocolmo, para discutir justamente o homem aí na sua relação com o meio ambiente. Como foi colocado no chat, desde 70 a gente está com essa pauta na agenda mundial. E justamente por esse período, Georgescu também começou a fazer suas publicações de forma relevante, e uma coisa que é muito interessante, eu sou da economia, como o professor Celso leu meu currículo, na minha graduação inteira, ele é um economista, inclusive a formação primeira dele é estatística, depois ele também se dedicou à matemática e, por fim, à economia, mas na minha graduação inteira eu nunca ouvi falar de Georgescu. Por acaso, na minha dissertação, para escrever a minha dissertação, quando eu fui pesquisar até de forma autodidata, porque esse é outro elemento, né? Então, desde 70 que o mundo tem como pauta essa questão do homem com o meio ambiente, né? Da agressão que a gente está promovendo aí ao meio ambiente depois da Revolução Industrial, mas na economia, por exemplo, eu fiz a graduação também sem ter nenhuma disciplina voltada para meio ambiente. E apesar de a gente ter uma área do conhecimento, né, dentro da nossa grande área, que é a economia do meio ambiente. E a gente começou a ter no meu departamento, a partir de 2012, inclusive eu fui a primeira professora da disciplina, e ainda como optativa. Então, veja quão preocupante é isso. Nós, que somos alunos da economia, nós não temos como obrigatória, ainda é optativa. E então, eu vim conhecer esse livro do professor Georgescu, já eu como professora na UFPB, justamente por esse período de 2012, quando eu fui precisar me preparar para ser professora. Porque até então, e no mestrado eu li alguma coisa sobre economia ecológica, porque numa literatura que eu precisei falava dessa abordagem, mas como disse o professor Marcos, o que predominava na leitura, inclusive, da minha orientadora, era essa abordagem clássica, ou neoclássica, que é a que prevalece aí na nossa área. E Georgescu, ele colocou em xeque, né, essa questão de que ele, justamente por ser também matemático, estatístico, ele ajudou muito lá, na década de 50, 60, a formalizar as teorias econômicas, né, recorrendo à própria matemática, à própria estatística, e aí até um professor meu falou para mim que
ele contribuiu muito para uma área que é relevante nossa, que é a microeconomia na formalização, no uso do instrumental matemático para conferir rigor à teoria que a gente tinha voltada para o comportamento do consumidor. E quando ele chegou na teoria do produtor, aí ele se deu conta, né, ele verificou que as nossas teorias, elas estavam incompletas na medida em que elas diziam que o sistema econômico, ele retira não, ele transforma recursos, né, para justamente produzir aí os nossos bens materiais, que a gente fica fazendo a leitura dessa produção, como disse o professor Marcos, chamando de PIB, Produto Interno Bruto, ou Produto Nacional Bruto, né? A gente atribui um valor monetário a essa produção que a economia gera no ano, e fica olhando para esse número, para ver se sobe, se desce, porque o objetivo, né, pelo menos esse entendimento, como o professor colocou, é que a gente esteja crescendo materialmente nessa produção, porque produzir mais é sinônimo de bem-estar. É isso que a economia entende, que se eu tenho uma produção maior, eu vou consumir uma variedade maior de bens, claro, também vai gerar postos de trabalho, o empresário vai gerar lucro, ele vai investir mais, e assim se entende que a gente vai ganhando bem-estar. Haverá também, claro, né, recolhimento de impostos para o governo prestar seus serviços e tudo mais. Mas aí, justamente, Georgescu disse, não, mas no modelo econômico, nos modelos que temos aí, se coloca que a produção material ocorre, mas não se entra no mérito da origem dos recursos que são utilizados para essa produção, porque esse sistema econômico, ele se comunica com outro sistema, que é justamente o meio ambiente. Na verdade, ele é um subsistema, ele não é sozinho. E nos modelos não entrava nesse mérito, né? Só já dizia, usa terra, usa capital, usa trabalho, transforma, gera produção, coloca no mercado, e assim vai. Então, ele começou a querer entrar nesse mérito, né, de que a gente precisava, nos nossos modelos, reconhecer a origem dos recursos, e, inclusive, que existem limites físicos à disponibilidade, né, a essa produção, a realização dessa produção, porque é uma característica do próprio meio ambiente, né? Ele, em si, ele tem limites físicos. E a depender de como o sistema econômico lida com o meio ambiente, ele vai, inclusive, alterar as condições físicas desse espaço, meio ambiente, e quem sabe até poderá comprometer a própria fonte dos recursos que ele precisa para gerar sua produção. Então, aí no título, quando ele escreve, né, nessa obra dele, o decrescimento, ele está falando de decrescer mesmo com essa produção material, que é justamente depois da Revolução, como ele coloca na literatura dele, ele diz, está ocorrendo um supercrescimento. A humanidade está usando uma quantidade de minerais e de combustíveis fósseis, foi o primeiro foco dele, de uma forma que ela nunca utilizou. E quando ela está fazendo esse uso nessa proporção, ela está agredindo muito, alterando as condições naturais, inclusive, né, implicando no risco de comprometer a disponibilidade futura desses recursos. Aí a gente vai lembrar aqui que a gente não está falando só da nossa geração. Essa visão dele, e inclusive ele é chamado ele foi pioneiro nessa proposição do termo, da expressão desenvolvimento sustentável, né? A proposição não é dele, o nome desenvolvimento sustentável, mas o que tem por trás desse termo é justamente a ideia dele, que ele está pensando na humanidade, no tempo de existência da humanidade, nem na nossa geração somente, nem na geração após a minha, meus netos, mas, como diz o professor Miller, que eu vou falar dele daqui a pouquinho, ele está pensando no muito longo prazo. Então, a gente sabe que o globo terrestre, né, como o professor Marcos colocou, ele é finito, a gente não tem desconhecimento disso. Ora, se ele é finito, a gente tem que reconhecer essa finitude dele, e não o nosso modelo econômico simplesmente colocar lá esse material sendo utilizado, como dizem, o próprio professor Miller, ele diz, é como se a natureza concedesse dádivas gratuitamente, na forma de recursos, e infinitamente, né? O modelo, ele passa essa ideia, quando não procede. Então, aí, Georgescu, ele fala, né, ele recorre à física para ainda conferir mais rigor ao argumento dele, de que a gente tem que se preocupar com os limites físicos, então ele se apoia na física, na termodinâmica e na entropia, que é um conceito relacionado, claro, para falar das limitações ecológicas e da relação
dessa nossa produção do ponto de vista ecológico, né, com o sistema econômico. Então, aí, como eu disse, mais de 40 anos depois, agora hoje, né, porque o livro, quando eu conheci, foi 30 anos depois dele publicado, esse é GeoGesco, essa é a obra que eu conheci 30 anos depois de ela ter sido publicada. Ela não é muito conhecida, por isso que eu quis trazer aqui também para os nossos congressistas, para eles recorrerem a ela, porque ela é muito importante. Aí, justamente, né, nos anos 60, 70, ele aponta os limites biofísicos do crescimento econômico, dessa produção material desenfreada, né, superprodução, como ele chamou, e lembrando que ele não era um romântico, vou colocar assim, né, ao contrário, um homem de exatas, estatístico, matemático, economista também, inclusive chegou a ser considerado por seus pares professor dos professores, economista dos economistas, tal foi a relevância dele para a nossa área de conhecimento. Inclusive, a gente tem uma área que é a econometria, que combina teoria econômica com matemática, com estatística, e ele é um dos precursores de proposição desse instrumento que a gente chama de econométrico, justamente combinando essas ferramentas todas metodológicas para fazer análise de dados. Então, ele foi super relevante, mas o que aconteceu? Quando ele começou a questionar os modelos para colocar a ecologia também em pauta, ele começou a ser ignorado pelos pares dele. E depois, quando ele publicou a obra dele, essa que fez 50 anos agora, e que eu vou mostrar daqui a pouquinho, até é dito na literatura que ele começou, inclusive, a ser explicitamente criticado. Além de ignorado, ele passou a ser criticado. Então, aí tem o que eu quis destacar para vocês, né? Nós, brasileiros, conhecemos aí uma primeira tradução de uma das obras, que é uma coletânea de artigos, que nem foi coletânea dele, foram de professores da França, 30 anos depois, e aí o que, se eu for resumir num parágrafo que a contribuição de GeoGesco é essa, ele demonstrou que o processo de produção, e aí eu acrescento de uso também e consumo, porque afinal a gente produz para usar e para consumir, vem necessariamente, ou o termo necessariamente, não tem como desassociar uma coisa da outra, acompanhado de degradação, seja pela extração de recursos naturais, porque a gente, né, vai na natureza buscar esses recursos para colocar no sistema produtivo, mas ainda tem o outro lado, que é ainda a geração de resíduos e poluição, porque nem tudo que é retirado da natureza e transformado para gerar bem e serviço é 100%, né, absorvido por essa produção. Ainda tem uma geração de resíduos, e a gente chama de resíduos aquilo que ainda pode passar por um processo de reciclagem e voltar para o processo produtivo. Mas tem aí também, quando esse material está muito degradado, ele nem consegue ser reciclado, e aí já vira poluição, vira rejeito, a gente tem que dispor na natureza, claro, de forma adequada, como também tem uma discussão bem abrangente sobre isso. Então, vejam, dessa perspectiva, ele coloca na expressão desenvolvimento sustentável, haveria, portanto, até uma contradição, porque, como o professor falou, no começo se tratava desenvolvimento e crescimento como sinônimos. Crescer materialmente, né, produzir mais, é sinônimo de que a economia a sociedade está se desenvolvendo. Mas ele disse, bom, se a gente também agora agregar o termo sustentável, que é para dizer, não, mas agora eu vou me preocupar com o lado ecológico dessa produção, ele diz, mas veja, se eu ainda estou pensando no termo desenvolvimento como sinônimo de produção material, eu já estou me contradizendo aí. Então, ele também coloca isso para a gente pensar. Então, por quê? Porque justamente essa expansão constante da produção, veja o termo que eu coloquei em preto, essa expansão constante, continuada, né, da produção ou da própria economia, ela acelera a degradação do mundo físico, não tem como, isso é por conta de leis naturais mesmo, né, você retira material da natureza, você afeta o meio ambiente e, portanto, degrada. Então, ele disse em dado momento que seria inexorável, quer dizer, teria que acontecer, haveria de acontecer, não tinha como se evitar, o dia do desenvolvimento se encontrar com a realidade, quer dizer, se deparar com os seus limites, que justamente dados pela própria natureza. E aí tem o professor José Eli da Veiga, da FEA-USP, ele faz a apresentação desse livro que eu conheci, e ele diz, ora, foi justamente, né, a aproximação desse encontro, né, do desenvolvimento com os limites dele, com a realidade que ia se apresentar daqui a pouco, os limites físicos, que deu origem ao processo político marcado por 4 cúpulas globais da ONU em um lapso de 40 anos, né, como a
a nossa congressista colocou, desde 70. Então, a gente teve lá a Conferência de Estocolmo, né, em 72, depois teve outra em a ECO 92, né? Depois tivemos outra em 2002, e por fim a Rio +20. Então, são essas 4 cúpulas que ele fala, e justamente que tem clara expressão do que George School já anunciou lá atrás, né, nos anos 60, 70 e até um pouco antes. Então, para Vega, o que o George School fez mostrou que existe uma inconsistência completa nessas teorias que insistem em ignorar a segunda lei da termodinâmica, que é justamente a que está relacionada diretamente com o conceito de entropia, que é reconhecer, né, que quando a gente vai no meio ambiente, a gente altera a situação dele, e eu vou tentar, não sou especialista em física, mas vou tentar expressar aqui o que a gente tem na literatura. Então, George School, ele fez a gente entender que, ora, a gente tem um sistema, como disse o professor Marx, foi bom, né, a gente tem muito ponto coincidente, e eu falei também no começo, a gente tem um sistema maior que é o meio ambiente, e o sistema econômico, que é um subsistema desse sistema maior. Então, ele pediu para a gente enxergar justamente, né, o próprio meio ambiente, ou sistema econômico, como sistemas separados, mas que se comunicam. Depois a gente vai ver uma ilustração que mostra isso. Então, ele diz, olha, quando a gente vai nesse sistema e vai extrair recursos, a gente vai mudar a condição, né, o estado em que aquele recurso se encontra na natureza. Então, tanto, claro, eu vou retirar, vai ter uma alteração nessa quantidade disponível na natureza, mas eu também vou mexer na qualidade. Já quando você tira ele do estado natural dele, você altera as condições físicas, químicas desse recurso. E, inclusive, o espaço, né, que você deixou lá mexido, porque você extraiu recurso de lá, também fica alterado física e quimicamente. E ele diz, ora, quando você altera por questões de leis da física, esse processo, ele é irreversível, não tem como, depois de você alterar o estado, então eu vou até colocar um exemplo aqui simples, você tira o petróleo e gera diesel, depois que você gera o diesel, não tem como você pegar o diesel e transformar ele em petróleo, uma vez você alterou o estado desse material, ele pela física, não tem como voltar atrás. Então, e aí nesse processo tem se aplica o conceito da entropia, que nesse processo de uso desses recursos, também existe uma perda, né, de energia. Uma quantidade aí que ela muda de estado e você perde, não consegue nem utilizar ela para produção. Um exemplo bem claro você tem uma máquina que funciona, né, ela pode ser abastecida por energia fóssil, ou mesmo por energia elétrica, você tem um motor rodando. Aquele motor para gerar alguma ação, alguma função aí. Mas você percebe, né, isso foi descoberto lá no século XIX por físicos, que esse motor se aquece. Aí o que é esse aquecimento no motor? É a energia mecânica que estava movimentando ele, que ela se degradou e se transformou numa outra forma de energia, que é a energia térmica. Aí não tem mais como você pegar aquele calor, que antes era energia mecânica, e transformar ele agora em energia mecânica de novo. Não tem. Então, de novo, você tem aí o processo da irreversibilidade. E, bom, por isso que se fala aí, né, que há uma perda também, porque, ora, agora o que é calor, né, mais energia mecânica, eu perdi no processo. Então, a entropia é isso, é uma medida da quantidade de energia que você não pode mais reverter para o estado original dela e para realizar a função que você queria ter realizado inicialmente. E aí, a entropia do sistema, ele tende para um máximo, que aí ele quer falar justamente dos recursos naturais. Tem uma ilustração que eu vou colocar para vocês, que é justamente essa ampulheta, né, que é o nome desse instrumento aí. Aqui do lado esquerdo, vocês têm justamente a capa, né, como eu escolhi aí uma estratégia aí do PowerPoint, ele botou a imagem dessa forma, eu gostei, eu deixei, mas justamente é o título A Lei da Entropia e o Processo Econômico, que é a obra de 71. E então, nessa obra, ele detalha essa avaliação dele, e a gente ele põe até essa ampulheta como uma expressão. Então, você veja, na parte superior, né, você tem aqui matéria e energia, né, porque os dois andam juntos, inclusive tem matéria que se transforma em energia, disponível, né? Então, você tem isso aqui disponível no meio ambiente. Mas aí nós vamos lá, né? O homem vai lá e extrai,
tira ele do estado natural dele, altera a forma dele. Ora, uma vez que alterou a forma, agora também aqui você vai ter uma certa quantidade de energia e de matéria que não está mais disponível para trabalho, justamente nesse exemplo que eu dei da máquina, né? Há uma alteração aí de estado e a depender, né, do processo que a gente está falando, não dá mais para você pegar daqui, né, da parte de baixo e colocar na parte de cima. Nesse sistema, envolvendo o meio ambiente, não tem como a gente pegar essa ampulheta e virar ela de cabeça para baixo de novo, para o processo se repetir. Não tem. Uma vez passou para cá, ele fica nesse estado. Então, é isso. A entropia do sistema econômico, né, ou se você pensar, né, que está envolvendo aí retirada de recursos da natureza, ela só cresce. Há sempre perda no uso de recursos naturais. Então, está aqui, o sistema econômico realiza mecanismos que transformam materiais de baixa entropia, ela está na parte de cima da ampulheta, em outros de alta entropia, que já eles nessa forma dissipada, o material, ou energia degradada, como a gente quiser falar. Então, bom, se a gente quer produzir materiais sempre em quantidades crescentes, a gente vai estar sempre recorrendo à natureza, né, nesse processo de crescimento, e implicando em aumento da quantidade de materiais de baixa entropia para o futuro. Então, a gente sempre vai estar tirando daquela parte de cima da ampulheta, né, vai estar reduzindo a quantidade disponível. E aí existe esse risco de esgotamento e, claro, consequências ecológicas, porque também o ambiente lá fica degradado e ainda tem os resíduos e rejeitos que são gerados e também dispostos na natureza. Então, ele chama atenção para esse ponto. Reciclagem e progresso técnico, como falou o professor, não eliminarão a natureza entrópica da produção e do consumo. A reciclagem, ela não consegue, né? A gente não consegue recorrer a ela para reverter tudo que a gente transformou na natureza. Inclusive, nós nem somos competentes no uso da reciclagem, porque eu tenho um gráfico aí em nível global, 13% do que a gente gera de resíduo é o que é reciclado, quer dizer, décima parte, praticamente, é muito pouco. Então, ainda que a gente tenha progresso até para processo de reciclagem mais robustos, mas o mundo está se mostrando aí que ele não está dando conta do que ele está produzindo de resíduos. Isso para falar só da ponta, né, de geração de resíduos e rejeitos. Ainda tem a parte do meio ambiente que é agredido na retirada, na extração do material. Então, pronto, nem reciclagem nem progresso técnico vai também mudar essa condição natural, né, física, né, dos recursos, para poder tirar essa característica da produção e consumo de comprometimento aí do meio ambiente. Então, na prática é isso que ocorre, né, a gente produz um chamado metabolismo, a gente pode chamar assim industrial, que tem uma entrada e que tem uma saída, entra combustível, entra recurso mineral e sai resíduo e poluição. Aí, então, a recomendação é não continuarmos com esse supercrescimento, com essa produção acelerada que vem aí, continuando no tempo, e optarmos por um decrescimento, produzir menos materiais, né? Também, inclusive, gerar menos resíduos, menos rejeitos, ou crescer, sim, mas de forma mais moderada, do ponto de vista dos limites físicos. A gente não está falando aqui de valores monetários de riqueza para acumular, para virar lucro, não é isso. A gente está pensando no bem-estar da humanidade e não da atual, mas no tempo aí que a gente nem tem conhecimento ainda do que virá pela frente. Então, o padrão de consumo americano é insustentável. Essa é uma referência, né, daquela época, porque, inclusive, nesses anos 60, quando surgiram os primeiros estudos, eles estavam falando da produção americana, e também da produção inglesa, né, e alemã, como reflexo da Revolução Industrial e se verificando os impactos no meio ambiente. Aí aqui a gente tem o professor Miller, eu tive a honra, né, de ganhar esse livro das mãos dele, lá na UNB, isso foi em 2009, porque ele, dentro do livro dele, ele trata da economia ecológica também. Ele publicou esse livro em 2004, já no ano que ele se aposentou. Aqui ele devia ter uns 40, 50, ele se aposentou aí com 70 anos. Então, tem uma ilustração muito interessante no livro do professor Miller, que eu quero trazer para vocês, que aí ele mostra a história de que o sistema econômico está aqui, e ele faz parte de um sistema maior, né? Aliás, o sistema econômico é essa caixa aqui, né? Que tem, de um lado, a produção, do outro, o consumo, mas ele está dentro de um sistema maior, né, que é o que está fora da caixa, que é o meio ambiente. E ele se comunica com esse meio ambiente, né, ele tem uma relação com ele, ora, como extrator, né, de recursos naturais, para usar aqui na produção, ora, utiliza o meio ambiente como depósito, né, dos resíduos e rejeitos que
saem aqui da própria produção e também do consumo. Claro, ainda aí tem o artifício, né, o recurso da reciclagem, mas a gente sabe que ela não é suficiente para a gente querer achar que está resolvendo o problema com ela, né, do que essa produção exagerada está gerando. E aí, eu gostei desses pontos que ele toca aqui abaixo, porque ele diz, olha, a gente tem que pensar em políticas, então rever nossas práticas, né, de produção e de consumo, desse ponto de vista aqui. Que tipo de produto a gente está gerando? Então, temos que procurar também produtos que sejam economizadores, né, de meio ambiente. Tecnologias também mais modernas, né, que sejam poupadoras do meio ambiente, pensar nos fatores espaciais, a gente não pode colocar determinado processo produtivo em qualquer espaço. Então, tem municípios aí que, por exemplo, não aceita que uma empresa de papel vá se instalar no espaço dela, porque ela só tem uma fonte de água ali, e essa indústria, ela utiliza muito o recurso água, e ela pode justamente acabar degradando aquele único recurso que abastece aquela cidade. Então, os governos, eles têm que pensar, até na hora de permitir a produção industrial, ele tem que cuidar, né, e até existe, né, controle ambiental em relação ao próprio espaço físico onde essa produção vai ocorrer. A estrutura empresarial, né, tem que ser revista, fatores e influências internacionais também têm que serem levados em conta. Quanto aqui, do lado do consumo, a renda per capita é um fator aí, né, que vai afetar o nosso nível de consumo, a distribuição de renda, de riqueza de oportunidades, gostos e preferências. Aí, quer dizer, também não é só uma solução do lado da produção. Nós, consumidores, temos que nos tornarmos mais exigentes, né, do ponto de vista ambiental. E cuidados, né, devemos ter cuidado para não importar hábitos de consumo. Aí vem a crítica ao modelo americano, né, que a gente sabe que aquele modelo de consumo deles é altamente nocivo, né, e então a gente deve preservar nossos próprios hábitos, né? Nossa cultura aqui, aí eu vou falar nosso cuscuz, por exemplo, né? Se for para dar ilustrar, que é um alimento altamente saudável, que é próprio da nossa cultura, e não vamos substituir isso por um hambúrguer, por exemplo, né? Só para a gente deixar como um ponto de reflexão. E aí aqui são gráficos do Banco Mundial que ele toca no ponto da geração de resíduos. São uma publicação recente, 2018. Aí vejam só, ele faz a relação justamente do produto per capita, aqui é o produto nacional bruto, dessas economias aqui, e o nível de resíduos gerados. Então, a gente já vê Estados Unidos aqui, né? Produto per capita é elevado, a produção de resíduos também é muito elevada, que medida em quilos por pessoa numa base anual. E aí, claro, a gente pode olhar para a China também, né? Aqui é a Argentina, a produção per capita menor, mas também tem uma produção de resíduos maior. Então, é para a gente enxergar que também, quanto mais crescimento econômico, quanto mais renda per capita, mais capacidade a gente tem para compra e, consequentemente, para a degradação do meio ambiente. Quando a gente compra... Professora Márcia, permita, me desculpe, 3 minutos, viu? Estou nos últimos gráficos já. Tudo bem. Quando a gente consome, a gente está incentivando uma determinada produção, então temos que ter essa crítica aí em relação a esse produto per capita, de que forma ele também vai ser utilizado. Aqui, ó, a parcela que eu falei para vocês, somente 13% do que é produzido de resíduos em nível mundial é que passa pela reciclagem. E tem uma projeção aí que até 2050... essa geração de resíduos tende a crescer de forma muito expressiva. Então, aí, né, tem o leste asiático e o Pacífico, ó, de 468, aqui a gente está falando de milhões de toneladas por ano, para quase dobrar, né, para 700 milhões. Se a gente quiser aqui, a América do Norte, de 200 e pouco para 396, a América Latina quase dobra, 230 para 369. Então, a gente tem que ter cuidado aí com essa... tendência, né? Bom, e aí coincide também com o que o professor Marcos falou no finalzinho, que a gente tem que primeiro valorizar a vida, né? E pensar menos no acúmulo material. Então, eu encontrei justamente nesse livro que eu tenho acesso, do professor Georgescu, com os artigos dele, e justamente no prefácio, a segunda edição do livro, foi colocada essa frase aqui desse senhor, John Ruskin, que é do século XIX, um artista, um crítico da arte, e que ele falou, não há riqueza a não ser a vida. E a gente sentiu isso na pele, vou colocar assim, no contexto da pandemia, né? A gente fez uma reflexão muito profunda, afinal, o que era a vida para a gente,
diante do risco que a gente correu de perdê-la. Muita gente se pensou materialmente, inclusive. Então, essa é a minha mensagem, espero que vocês aprofundem aí a busca de conhecimento pelo que o professor Georgescu deixou escrito, o pai da economia ecológica, e a gente só tem a ganhar também sendo mais rigoroso na análise do ponto de vista ecológico. Então, obrigada pela atenção dos senhores, acelerei um pouquinho para ficar no tempo.